Bom dia a todos, seja a paz do Senhor para cada um de nós. Nós estamos aqui hoje reunidos de novo, aqui pela internet, para darmos uma continuidade ao estudo da nossa EBD online. Nós estamos estudando agora a primeira carta de Pedro. É uma carta que foi escrita na época que a igreja, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então é uma carta cheia de orientações, de comportamento, para como os cristãos novos convertidos eles devem se comportar. A gente tem que contextualizar também que nessa época havia no Império Romano em torno de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. E muitos desses escravos eles eram cristãos e trabalhavam na casa de romanos. Então, Pedro, que diga, ele orienta como eles devem se comportar. Nós vamos estudar essa carta vamos dividi-la em dois pedaços, de forma mais didática, em que o primeiro pedaço nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 10, que ele fala do crescimento dos salvos, e depois nós vamos estudar do capítulo 11 até o capítulo 25, que vai mostrar o modo de vida que o cristão deve ter. Tá? Antes da gente começar a estudar o segundo capítulo da carta de Pedro, nós devemos voltar alguns versículos da primeira carta, porque a carta de Pedro, ela começa com, portanto, o capítulo 2. É uma carta, começa portanto. Então, portanto o quê? Então, eu coloquei aqui no slide o versículo 25, que é o último versículo do primeiro capítulo, que diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que nos foi evangelizada. Então a palavra do Senhor, ela não perece, ela vai permanecer para sempre. Nós fomos evangelizados por essa mesma palavra. Então o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que nós cremos na mesma palavra. Ele está querendo dizer que essa palavra, ela permanecerá para sempre, ela não morre. Ele está querendo dizer também que nós nascemos do mesmo Espírito e que nós experimentamos o mesmo Evangelho. Então, portanto, aí sim nós vamos entrar no primeiro versículo do capítulo 2. Portanto, o quê? O despojamento do pecado é necessário. Se nós realmente somos convertidos, acreditamos na palavra, nascemos pelo mesmo Espírito e nós precisamos nos abandonar o pecado. O despojamento do pecado é isso que ele diz. Portanto, devido a todos aqueles fatores, portanto, o despojamento do pecado é necessário. Então veja como ele começa o capítulo 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Então, nós precisamos abandonar isso porque nós somos novos convertidos, aceitamos a Cristo, então nós temos que deixar o pecado de lado. O crescimento, ele vem por meio da ruptura com as práticas do pecado. É isso que Pedro está querendo dizer. Nós temos que abandonar esses costumes pecaminosos e nos dedicar ao crescimento através da palavra de Deus. Aí ele continua. Nós somos novos convertidos, nós nascemos de novo. Então nós somos, digamos, uma metáfora que ele usa na carta, é que nós somos crianças. E toda criança vai precisar de uma dieta. E que dieta é essa que o cristão precisaria? Ela é uma dieta espiritual. No versículo 2, ele diz, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Se é que provastes que o Senhor é bom. O versículo 3. Então, o que é que Pedro diz? Pedro diz, ele passa do versículo 1, são as coisas que nós devemos abandonar, que são os pecados, para aquilo que nós devemos desejar, que é o crescimento através do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Já que provamos que o Senhor é bom. Ele está fazendo uma referência ao Salmo. 1 Pedro 2,3 diz, se é que provastes que o Senhor é bom. Então, é o Salmo 34, versículo 8, que diz, provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga.
Então, aquela pessoa que teve seu encontro com Deus, teve seu encontro com o Espírito Santo, que acredita em Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, ela se torna feliz. Aquele que se abriga na igreja, aquele que se abriga e entrega a sua vida dele a Jesus, ele é uma pessoa feliz. E ele continua na carta falando agora o quê? Da posição de Cristo, já no versículo 4. A posição de Cristo, ela é fundamental. Por quê? Veja o que diz o versículo 4. Achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? O que é que Pedro está orientando aos cristãos da época? Precisamos de alimento para crescer. Qual é esse alimento? É a palavra de Deus. É o alimento espiritual. Mas o segredo do nosso crescimento, ele é a nossa comunhão com Cristo. Ou seja, sem Cristo não há crescimento. Continuando ainda com a posição de Cristo, que é fundamental, ele diz, precisamos de alimento para crescer? Sim. Toda criança, quando nasce, ela precisa do alimento correto para crescer e se desenvolver. Se a criança, ao nascer, nós demos o alimento errado a ela, nós vamos proporcionar doenças, ela vai ter um crescimento, um desenvolvimento retardado ou até uma inanição. Então, nós precisamos do alimento correto para crescer. Qual é o alimento que o cristão precisa para crescer? Precisa do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus. Não há crescimento longe da palavra. Mas também, qual é o segredo do crescimento? O segredo do nosso crescimento é a nossa comunhão com Cristo. Ele está querendo dizer que não há crescimento longe de Cristo. Então a gente tem que estar próximo a Cristo para que nós tenhamos um verdadeiro crescimento. Por quê? Porque ele diz mais à frente que Cristo é a pedra de esquina, é a pedra que sustenta todas as outras pedras no edifício. O que é uma pedra de esquina? É aquela pedra angular, é a pedra que vai ser o ponto de partida para a construção. Então, o ponto de partida para a construção da igreja é Cristo. Isso é que Pedro está querendo nos dizer. Então, Cristo, ele é a pedra viva da igreja. Ele venceu a morte, ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Ele é pedra de esquina, pedra angular. Isso aí está citando Isaías, nós vemos isso também descrito em Efésios, descrito em Mateus, descrito em Salmos, em que o Messias, ele viria para ser a pedra angular, a pedra da igreja. E a gente vê também que ele foi a pedra rejeitada pelos construtores. O povo de Israel, nós vemos muito isso no Antigo Testamento, muitas vezes se desvia do caminho. E ali é retratado como pedra de tropeço. Aquele que se desvia do caminho, a pedra angular, que seria a pedra da igreja, que seria o Cristo, que seria o Messias, ela se torna pedra de tropeço para quem não crê. Então, é a pedra de tropeço. Mas, para Deus, é a pedra que foi preciosa, a pedra eleita para Deus. Então, aqueles que acreditam, que entregam a vida a Jesus, que tem um novo nascimento, é a pedra preciosa. Ele já saindo falando da posição de Cristo na igreja, agora ele vai falar da nossa posição em Cristo. A nossa posição é orgânica. Por quê? Porque ele mostra quem é Cristo e agora ele vai mostrar quem somos nós. Quem somos nós? Como um cristão deve ser. Ele diz, nós somos pedras vivas de um mesmo edifício espiritual. Então, nós somos todos pedras de um mesmo edifício. Nós fazemos parte de uma mesma construção, onde a pedra angular dessa construção, a pedra inicial, é Cristo. Cada convertido a Jesus se torna um membro da igreja do Deus vivo. Então, cada convertido se torna uma pedra viva. E ele está orientando que nós devemos viver em comunidade, porque nós somos pedras de uma mesma construção, pedras vivas, então nós devemos viver em comunidade. Nós somos casa espiritual, o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele diz que nós somos sacerdotes de um mesmo templo, cidadãos de uma mesma nação e oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus.
ele ainda fala que nós oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo. Está escrito lá em Romanos. Nós oferecemos louvor dos nossos lábios e nós, pelas nossas boas obras, também nós oferecemos nosso sacrifício através das boas obras, que está escrito em Hebreus. O que é que a gente entende por isso? Antigamente, somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, só ele que poderia oferecer sacrifício. Quando Cristo vem, Cristo é o sacrifício vivo, é o Cordeiro Imaculado. Então foi o sacrifício definitivo, foi Cristo. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, não precisamos mais de um sacerdote para oferecer sacrifícios em nosso lugar. Nós podemos oferecer o nosso sacrifício vivo, a nossa vida, sacrifício de louvor, as nossas boas obras. Então, essa é a grande transformação que houve com a vinda de Jesus. Nós fomos religados a Deus através de Jesus. Aí nos versículos 9 e 10, continuando, Pedro ele vai dar quem somos e vai dizer a nossa identidade e a nossa missão. Então, o versículo 9 do capítulo 2, ele diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, nós somos povo escolhido por Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele já tinha nos escolhido antes. Nós temos apenas que aceitar a Deus. Nós devemos proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja só que coisa linda. Nós éramos perdidos. Nós nem povo poderíamos ser chamados de povo. Mas Ele nos elegeu como uma nação santa, sacerdócio real. Aqui, não éramos nem povo, mas agora somos um povo de Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Então, nós chegamos até o versículo 10 da carta de Pedro. E tem algumas observações que nós devemos prestar bastante atenção nesses primeiros versículos desta carta. Quais são essas observações? A primeira é que o crescimento ele tem que ser feito em comunidade. Não existe igreja de uma pessoa só. Nós temos que andar juntos. Nós somos pedras de um mesmo edifício, então nós temos que andar juntos. E o crescimento ele vem através de onde? Qual é o nosso alimento? Qual é o alimento que o cristão novo convertido precisa? O crescimento vem pela palavra de Deus. Então nós só vamos crescer mediante a palavra de Deus. Nós temos que estudar, nós temos que ter anseio pela palavra. Cada vez queremos aprender mais para que nós possamos aumentar a nossa intimidade com Deus. Outra coisa que o próprio Pedro fala, ele diz: Jesus é a pedra angular da igreja. Então, a pedra fundamental da igreja não é Pedro, como algumas denominações dizem. O próprio Pedro diz que a pedra angular da igreja é Jesus. Então, isso a gente tem que ter bem em mente. Pedro não é a pedra angular da igreja. A pedra angular da igreja é Jesus. Isto é dito pelo próprio Pedro. Outra coisa que a gente tem que ver é que quem crê na palavra de Deus jamais será envergonhado. Ele fala do modo de vida do crente. Nós temos que abandonar o pecado, nós temos que nos voltar para Deus, estudar a palavra, viver em comunidade. Nós temos que ter Jesus como pedra angular da igreja. Esse é o modo de vida do crente. Nós devemos proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a luz. Então, está lá no versículo 9. Proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, esses 10 primeiros versículos, a gente tem que ter essa noção. Isso é importante desses 10 primeiros versículos da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Agora, nos versículos que vão do 11 ao 25,
ele vai mostrar como é o modo de vida do cristão. Porque nós tivemos todas as dádivas, nós recebemos todas as qualificações, somos nação santa, povo eleito de Deus. Mas para que nós tenhamos isso, nós temos que ter um modo de vida que seja condizente com isso. Nós temos que ter um estilo de vida diferente. E Pedro diz aqui, na segunda parte da carta, do capítulo 2, que a submissão é uma marca do povo de Deus. O estilo de vida do crente. Então, alguém está olhando. Esse alguém está olhando o que nós estamos fazendo. Então, os nossos exemplos, as nossas palavras, os nossos atos é que vão mostrar se realmente você é um cristão, se você consegue proclamar a sua fé através das suas atitudes e não só de suas palavras, porque Deus consegue ver a nossa fé, mas os homens não veem. Como é que os homens vão conseguir ver a nossa fé? Eles vão ver a nossa fé através das nossas boas obras, como está muito bem descrito no livro de Tiago. Então nós devemos ter um estilo de vida consagrado e obediente. A gente tem que lembrar, por que um estilo de vida consagrado e obediente? Para quem Pedro escreve a carta? Escreve a carta para a igreja primitiva. Eles eram perseguidos, muitos eram escravos. Então ele vai escrever para que esses escravos tenham um comportamento digno de cristão. Então por que ele faz isso? Alguém está olhando. Então o nosso comportamento tem que ser um comportamento exemplar cristão. Por quê? Por causa dos perdidos, por causa do Senhor que a gente honra, por causa de nós mesmos e porque nós temos Cristo como exemplo. Cristo como exemplo, nós temos Cristo como exemplo do servo sofredor, nós temos Cristo que morreu em nosso lugar e nós temos Cristo que ele é o nosso pastor atento lá no céu. Então Pedro ele vai falar cada um desses tópicos nessa segunda metade da carta. A gente vai começar detalhando por causa dos perdidos, que ele fala do versículo 11 e no versículo 12. Veja só o que está escrito. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós abster das paixões da carne, que batalham contra a alma. Então nós somos peregrinos e estrangeiros. E nós temos que nos abster das paixões da carne, que batalham contra a alma. Muita gente acha que batalha é só batalha espiritual, batalha entre anjos e demônios, mas não. Existem a carne que fica nos tentando. Então nós temos que travar uma batalha contra essas tentações da carne para que elas não nos desviem do nosso caminho. O versículo 12, ele diz, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem as pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia de receberem a sua revelação. Então, mesmo as pessoas que falem mal de você, as pessoas podem até não gostar de você, mas elas vendo a sua atitude cristã, ela pode ser alcançada por Deus, através da sua atitude, do seu exemplo. É isso que Pedro está dizendo aos cristãos da época. E ele ainda faz o seguinte, nós devemos lembrar de quem somos. Quem nós somos? Nós somos os filhos amados de Deus. Eu perguntaria a vocês, quem é a pessoa que você considera a pessoa mais importante do universo? A gente poderia pensar um pouco, chegar à conclusão que a pessoa mais importante do universo é Deus, que foi Ele que criou tudo, Ele criou todo o universo. E se a gente vê que nós somos o povo amado de Deus, prestem atenção, a pessoa mais importante do universo, que é Deus, ela te ama. Então veja só o quão importante você é, o quão importante o povo de Deus é para Ele. Nós somos chamados de filhos amados de Deus.
ele mostra ainda que a fé em Cristo permite que recebamos a graça de Deus. Nós somos amados? Somos. Queremos receber a graça de Deus? Queremos. Qual é o caminho, a verdade e a vida? O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então nós temos que aceitar Jesus. A nossa fé nos salvou. Muitas vezes Jesus, quando fazia uma cura, algum milagre, ele sempre dizia, vá, a sua fé lhe curou. Então a nossa fé em Cristo, ela vai permitir que nós recebamos as graças de Deus, porque Ele é o caminho que nos liga, não existe outro caminho. Ele fala que nós não pertencemos a este mundo, estamos apenas de passagem, estamos viajando para a cidade celestial. Então, meus amigos, eu quero que vocês gravem isso, nós não pertencemos a este mundo. Existem pessoas que trabalham apenas para juntar riquezas nesse mundo, mas nós temos que lembrar que o que é deste mundo ficará neste mundo e daqui nós não levaremos nada. Nós temos que juntar riquezas na cidade celestial para onde nós estamos indo. Nós temos que fazer as boas obras, nós temos que juntar tesouros para Deus, para que nós possamos passar a eternidade ao lado do seu Filho Jesus, ao lado de Deus, louvando e adorando. Então nós temos que juntar tesouros na glória e não nesta terra aqui, porque aqui jaz o maligno. É preciso dar testemunho aos não salvos, Pedro está dizendo, e que procuram desculpas para não aceitar o Evangelho. Muitas vezes você vai procurar uma pessoa para falar, a pessoa está atrasada, está trabalhando, não tem tempo de ir ao culto e arranja desculpas, estou cansado, eu trabalhei demais, no próximo domingo eu vou. E essas pessoas elas ficam inventando desculpas para não aceitar o Evangelho. Então nós temos que ser exemplo para essas pessoas. O nosso estilo de vida tem que dar testemunho vivo para essas pessoas, para que elas queiram conhecer o Deus que nós adoramos, o Deus de nossas vidas. Então, o nosso testemunho é muito importante para isso. Pedro incentiva aos cristãos a testemunhar aos perdidos através de palavras e atos. Não apenas de palavras, mas de palavras e atos. De modo que um dia Deus possa visitá-los e salvá-los também. O outro tópico que Pedro fala é que o nosso estilo de vida, a gente tem que ter um estilo de vida cristão por causa do Senhor. Isso está escrito nos versículos 13 ao 17. Então, no versículo 13 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, está escrito: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca. Então, por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja o rei como o principal monarca. O 14 diz: seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Então não é nossa função punir as pessoas, policiar, é função do governo. A nossa função é honrar as autoridades. As autoridades elas estão lá para punir quem faz o mal e para honrar quem faz o bem. Não é a nossa função. O versículo 15 ele diz: porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. O 16 vai dizer: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas viveis como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então vamos estudar o que é que Pedro está querendo nos dizer. Ele diz que nós somos livres, mas nós não somos livres? Nós não somos cristãos, não somos livres? Alguém pode lhe contestar isso. Sem dúvida, nós somos livres. Mas nós não devemos usar nossa liberdade em benefício próprio.
Nós não podemos usar a religião para encobrir nossos atos perversos. Você vê que algumas denominações usam a palavra para praticar o mal, às vezes para enganar as pessoas. Então nós não podemos fazer isso. Nós somos livres, mas nós somos livres em Cristo. O verdadeiro cristão, ele vai se sujeitar às autoridades, porque ele está debaixo da autoridade de Cristo. Somos sujeitos às autoridades por causa do Senhor e daremos honra a quem merece. E vejam como ele fala: amar aos irmãos, temer ao Senhor e honrar ao Rei. Ele está querendo dizer o seguinte: se nós somos novas criaturas, se nós tivemos um novo nascimento, se nós nos alimentamos da palavra, se nós temos Cristo como pedra fundamental da igreja, se nós acreditamos que nós somos pedras vivas do mesmo edifício, se nós tememos ao nosso Deus, nós não precisamos temer mais nada. Ele diz aqui: temei ao Senhor, ao Rei honra, mas temor só ao Senhor. Porque o homem que teme ao Senhor, ele não teme mais a outro homem, porque Deus está com ele, Deus está o protegendo, Deus está guiando seus passos. Então, se você teme ao Senhor, você está garantido, você não precisa temer a outro homem. Que a gente ainda vai estudar aqui, que Pedro está mostrando. Tudo que fazemos, ele deve ser para a glória do Senhor e para o bem do seu reino. Então nós não podemos fazer nada em benefício próprio. Tudo que nós fizemos, que nós fazemos e que nós ainda vamos fazer, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. Nós precisamos nos sujeitar às autoridades. Por quê? Porque toda autoridade, ela foi colocada ali por Deus. Se nós honramos a Deus, nós temos que honrar as autoridades colocadas por Ele. Nós devemos respeitar os cargos. Mesmo que seja difícil você respeitar a pessoa que ocupa o cargo, mas você tem que respeitar o cargo. Nós devemos colaborar com o governo e obedecer às leis, sem desobedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus, está escrito no versículo 15. E nós devemos viver como servos, está escrito no versículo 16. Devemos calar os que nos criticam, como? Fazendo o bem. O outro tópico é por causa de nós mesmos, que vai do versículo 18 ao versículo 20. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Então é louvável a Deus. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que por causa de sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Portanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado o mal? Então veja o que Pedro está dizendo. Nós temos que honrar os nossos senhores, mesmo que eles sejam perversos. Porque que mérito há de você ser castigado porque você fez o mal, de você suportar porque você errou? Aí não há mérito nenhum. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor. Então, quando a gente suporta o castigo, mesmo sabendo que a gente não errou, que a gente está fazendo bem, aí sim é digno de louvor. Porque você suportar tendo errado, isso não te glorifica em nada. Então ele fala da importância da submissão. É uma carta dirigida aos escravos. Quando ele fala escravos, são os escravos mesmo, para que os escravos respeitem os seus senhores. Nós devemos ser submissos aos cargos acima do nosso. Isso é uma coisa que serve para os dias de hoje. Às vezes nós temos um chefe, que é um chefe mais ríspido, cobra mais horário, um chefe cri-cri que fica em cima da gente. E nós muitas vezes, quando vemos, já ficamos chateados, lá vem aquele cara chato, eu não consigo ficar na mesma sala daquele cara. Mas a gente tem que lembrar que ele é uma autoridade acima de nós e que muitas vezes ele está cobrando você porque ele está sendo cobrado por uma autoridade superior a ele. Então nós temos que honrar. Nós não devemos honrar apenas o bom chefe, nós temos que honrar o chefe que é perverso também.
Assim como o mandamento diz, honrai pai e mãe. Ele não diz honrai o bom pai, honrai só a boa mãe. É honrai pai e mãe. Pode ser que você tenha um pai mais ríspido, um pai que castiga mais, mas o seu dever é honrá-lo, porque está escrito na palavra de Deus isso. E nós devemos dar sempre o melhor. Por quê? Porque o nosso patrão não é esse nosso patrão aqui da terra. O nosso patrão é o Senhor que está no céu. Então nós temos que fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Ou seja, da melhor forma que nós conseguimos fazer. Porque isso é louvável. Não há virtude em suportar com paciência quando nós estamos errados. Que virtude há se você está errado e for castigado? Nenhuma. Mas só o cristão consagrado, aquele cristão que tem o Espírito Santo dentro dele, é que ele é capaz de suportar, mesmo tendo feito o bem. E outra coisa que ele fala, em revidar. Revidar e exigir o que é de direito é conduta do não cristão. Nós devemos ir além disso, está citado lá em Lucas. Hoje em dia, se você acha no seu trabalho, você vai atrás de seus direitos, você tem direitos trabalhistas, você vai procurar os seus direitos. Mas a gente tem que lembrar que Pedro está escrevendo a carta para os cristãos da época de Roma, em que eles eram escravos, eles não tinham direito a nada, não tinham direito de reclamar nada, eles eram açoitados. Então é isso que ele está dizendo. Vocês têm que suportar, mesmo fazendo o certo. Se vocês forem fizerem o mal com vocês, mesmo vocês tendo feito certo, a gente tem que suportar, porque esse é o comportamento do cristão. Nós não podemos fazer insubordinações, porque a insubordinação, a gente sabe de onde a insubordinação vem, não é coisa de Deus. Então nós temos que fazer o certo. E ele fala agora, no final da carta, no final do capítulo 2, que nós temos quem como exemplo? Nós temos Cristo como exemplo. Então, se nós somos cristãos, o nosso exemplo é Cristo, nós temos que agir conforme o exemplo que nós tivemos. No versículo 21 a 25, ele vai dizer isso. Nós temos Cristo como exemplo. Se a gente pegar Isaías 53, no versículo 5, ele diz assim, ó, mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. As culpas não eram deles, as culpas eram nossas. E nossas transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Então as iniquidades eram nossas, não eram dele. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas nós fomos curados. Então veja o exemplo de Cristo. Diante ao sofrimento dele, nós fomos resgatados. Então, isso é um exemplo do servo sofredor. Você vai ver isso, ele vai relatar entre o versículo 21 ao 23. Ele morreu em nosso lugar. Nossas feridas foram curadas, nós fomos salvos. Ele vai relatar isso no versículo 24. E ele é o nosso pastor, atento no céu. É o final do capítulo 2, que ele está dizendo: o nosso pastor está no céu, bispo de nossas almas. Então nós vamos agora ver cada exemplo desse de Cristo e como nós devemos segui-lo. Então o versículo 21 ao 23, ele fala o seguinte: por essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, pegando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Então, o exemplo de Cristo é exemplo de vida. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele aceitou o sacrifício, e o sacrifício era ele. E outra coisa, o sacrifício de Cristo, ele mostra uma coisa que nós devemos prestar bastante atenção. Ele prova que uma pessoa pode estar dentro da vontade de Deus, uma pessoa pode ser extremamente amada por Deus e ainda assim passar por sofrimento.
Cristo, ele era filho de Deus, ele teve a vida exemplar, nenhum pecado achou-se nele, nenhuma blasfêmia em sua boca. Ele era filho de Deus, ou seja, ele era extremamente amado pelo Pai. Qual é o pai que não ama seu filho? E apesar de tudo isso, ele sofreu por nós. Então, hoje em dia, se você vê algumas denominações que pregam que o cristão, por ser filho de Deus, ele não pode passar por tribulações, ele tem que ser um vencedor, ele vai sempre se dar bem em tudo. Quando você ouvir alguém pregando essas coisas, tenha cuidado, que essa pessoa que está falando, ela não está se lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, do sofrimento que ele teve. O Filho de Deus passou por sofrimento para que nós fôssemos salvos. Então, nós, às vezes, passamos por pequenas tribulações e já estamos reclamando, enquanto Jesus passou por grande tribulação para nos salvar e nenhuma blasfêmia saiu de sua boca. Outra coisa que a gente vê é que nós não somos salvos por seguir o exemplo de Cristo, pois nós não seríamos capazes de fazê-lo sem esbarrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Por que isso? Nenhum pecado foi encontrado nele, nenhuma blasfêmia saiu de sua boca. Então nós não podemos fazer o que Cristo fez. Nós não poderíamos, porque se nós olharmos para a nossa vida, será que a gente não vai achar nenhum pecado? Será que nenhuma blasfêmia saiu de nossa boca? Será que nós conseguiríamos passar por essa lombada que é 1 Pedro 2, 22? Outra coisa que ele diz é que o pecador, ele precisa de um salvador. Nós somos salvos por Cristo. Depois de salvos é que nós devemos seguir os seus passos. Cristo morreu em nosso lugar. O versículo 24 ele diz o seguinte: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas, nós fomos curados. Então, nós fomos curados por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, Cristo foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. E que cura é essa? É a cura das nossas doenças? É a cura das nossas chagas? Que tipo de cura é essa que Jesus trouxe para nós? É uma cura física? A cura que Jesus nos traz não é a cura física, mas é a nossa regeneração espiritual. É a cura da nossa alma. Nós fomos lavados, nós fomos salvos por Ele. Ele morreu para que nós pudéssemos viver, pois nós estávamos perdidos no pecado. A gente nem povo poderíamos ser chamados de povo, mas depois nós fomos chamados de nação santa, povo escolhido por Deus. Somos salvos por Jesus, o Cordeiro Imaculado que tirou o pecado do mundo. Está escrito lá em 1 João 29. O Cordeiro sem pecado, o sacrifício definitivo. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios para os nossos pecados, porque Cristo foi o sacrifício definitivo. Através dele, nós fomos resgatados, nós fomos religados a Deus. Não precisa mais sacrifício animal, sacrifício de sangue. Outra coisa que Pedro nos fala é que ele é o nosso pastor atento no céu. Lá no versículo 25 está escrito: afinal viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Então veja só o que Pedro diz. Ele fala o seguinte: o sacrifício nos salvou. Quando a gente volta ao Antigo Testamento, o pastor oferecia as ovelhas em sacrifício. E o que foi que aconteceu no Calvário? No Calvário é justamente o contrário.
pastor morreu pelas ovelhas. Todo pecador, ele está perdido. Ele é como uma ovelha desgarrada. Uma ovelha desgarrada, ela não sabe o caminho, ela está perdida, ela anda sem rumo, ela está em perigo, porque o lobo pode pegá-lo a qualquer momento. Mas Cristo veio para resgatar a ovelha. O pastor saiu em busca de suas ovelhas. Está escrito lá em Lucas 15. E além de sair e resgatar a ovelha, ficar feliz porque ele consegue resgatar a ovelha que estava desgarrada, ele fez mais do que isso. O pastor morreu pelas suas ovelhas. Ele deu a vida dele pela nossa. E agora, o pastor nos guarda para que nós não nos desgarremos mais. E ele usa o termo bispo, Pedro usa o termo bispo na carta, e quando a gente vai ver em Hebreus, esse termo bispo, ele é usado para aquele que supervisiona. Então, ele está lá no céu, bispo de nossas almas, ele está nos supervisionando, ele está nos olhando, ele está nos guiando, ele está nos protegendo. É isso que Pedro está querendo dizer. Então, no versículo 25, Pedro termina a carta. E o que a gente tem que ficar em nossas mentes é o nosso estilo de vida, na segunda parte, nosso estilo de vida, ele vai dizer o cristão que nós somos. Nós temos que ser submissos às autoridades. Nós fomos livres do pecado. Cristo morreu por nós, ele é o pastor, ele que se entregou pelas ovelhas. E nós temos que honrar a isso. Então são essas as mensagens que Pedro quer nos mostrar no capítulo 2. Ele quer mostrar que nós cremos no mesmo Deus, que nós temos a mesma palavra, que nós aceitamos o mesmo evangelho. Por causa disso, temos que abandonar o pecado. Nós somos nova criatura. Abandonando o pecado, nós nascemos de novo. Então nós precisamos do alimento. Que alimento é esse? É o alimento espiritual, é a palavra de Deus. Ele fala que nós somos pedras vivas de uma mesma construção, na qual a pedra angular é Cristo. Então tudo isso nós temos que entender para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente cristã. Aqui a gente termina o capítulo 2. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender para vocês. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado o coração de vocês. E eu espero que vocês tenham tirado proveito desta nossa conversa de hoje. Nós tenhamos aprendido mais da palavra de Deus hoje. Eu desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana. E agora nós vamos orar. Santo e eterno Deus, poderoso Pai, eu já te agradeço pela semana que termina, te agradeço pela semana que vai começar, Pai, te agradeço por estar aqui honrando, louvando o teu nome, estudando a tua palavra, para a palavra que tu deixaste para nós. Eu espero que tu continue nos encorajando, Pai, continue nos guiando, para que nós possamos dar exemplo vivo do cristão que nós somos e que através das nossas vidas nós possamos honrar o teu nome, Pai. Eu te peço proteção para a nossa igreja, te peço proteção para cada pessoa aqui representada, coloca a tua mão protetora em cima de cada um. Protege, afasta qualquer seta do inimigo, qualquer seta de doença, qualquer acidente, afasta, Pai, protege cada um daqui. Tudo isso, Pai, eu te peço, meu Pai, já te agradeço, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e uma boa noite.